Jesus esteja com você. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou evangelista, meu nome é Wilson dos Santos e hoje nós vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus. E eu achei interessante o assunto que eu vou abordar neste momento e vai nos dar, assim, motivação para continuarmos estudando a Palavra de Deus. O assunto, ele se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 a 49. Eu vou orar e depois nós entraremos nesse tema interessante, que é sobre o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho que ele esqueceu. Nós vamos ver a declaração do sonho e a interpretação dele, por meio do servo que o Senhor escolheu para apresentar ao rei o que haveria de acontecer depois dele, depois de seu reinado. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por ter nos dado essa oportunidade de podermos examinar as Escrituras e aprender delas o caminho que conduz para a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós te agradecemos por ter nos dado essa luz maravilhosa da Sua Santa Palavra e que possamos crescer nela para a honra e glória de Ti. É isso que nós queremos agradecê-lo em nome de Jesus. Amém. O sonho do rei Nabucodonosor, o sonho que ele esqueceu. Começa a narração do versículo 1 do capítulo 2 de Daniel, dizendo: segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono, né? Mas esqueceu o sonho. E aí ele ficou perturbado por causa do sonho. Aí ele chamou os seus oficiais, né? As pessoas lá que estavam sobre a direção de seu reino, né? Então ele mandou chamar ali os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que eles pudessem revelar o sonho e logo em seguida interpretá-lo. Veja bem, é uma tarefa impossível, porque mesmo usando as técnicas, né, de interpretação dos caldeus, era impossível, porque o rei esqueceu o sonho. E ninguém vai adivinhar. Como você vai adivinhar? Se alguém esquece alguma coisa, você, eu esqueci. Agora quer que você me diga o que eu esqueci? Isso é uma coisa impossível, né? Só Deus pode fazer isso. E aí, então, estava aí a batata quente, né? Na mão dos oficiais do rei, que teriam que declarar o sonho e interpretá-lo logo em seguida. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor era um rei famoso naquele tempo. O Império Caldeu, né, ou Babilônia, ele era um destaque na antiguidade, não só pela formosura, mas pelo poder que ele tinha, a riqueza que havia nesse reino. Nabucodonosor era caldeu, do sul da Mesopotâmia. Hoje é o Iraque. O reino de Babilônia se encontra em ruínas.
lá no sul de Bagdá, do Iraque, né? E assim fica relatado na história, né? Quando as pessoas vão ali para ver aquelas ruínas, certamente se lembrarão dos acontecidos, né, do passado, né? A história ali mostra ali que houve ali um reino poderoso, mas hoje se encontra em ruínas. Mesmo pela tentativa de Saddam Hussein de reconstruir a Babilônia e a morte mesmo do presidente lá, né, o Saddam Hussein, a cidade não foi reedificada, né? Ele construiu ali a entrada da cidade, tentando imitar o máximo possível a época, mas ficou por isso mesmo. Agora, voltando-se ao relato, à história, né, do passado, né, mostra que os magos não puderam revelar o sonho do rei. Primeira coisa que o rei perguntou para os magos o que tinha sonhado. O mago tornou a pedir para ele: só conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação do sonho. Aí o rei, quer dizer, notou que eles eram incapazes para descobrir esse mistério. Na verdade, muitas pessoas pensam que aqueles mágicos, aqueles astrólogos, né, os adivinhos e aquelas pessoas ali da corte babilônica eram pessoas ignorantes, pessoas que não tinham conhecimento avançado. Isso é um erro, porque aqueles oficiais do rei, eles eram instruídos na cultura babilônica, falavam várias línguas e eles eram preparados para administrar as coisas do rei. Eles eram administradores, conheciam matemática muito bem, geometria. Você vê que aqueles templos ali, as torres de Babilônia, foram bem projetadas, né? Segundo a história ali, onde surgiu até a Torre de Babel, numa idade mais remota, né? Construída por Nimrod. Depois ele também edificou várias cidades, incluindo também Babilônia, né? E assim a Babilônia ela foi crescendo através dos tempos, né? Até se tornar um império famoso na antiguidade. E não há nada melhor do que você buscar conhecimento dentro de uma fonte confiável que é a palavra de Deus. Mostra realmente que houve esse reino, mas hoje ele foi hoje permanece na história, porque o reino não existe mais, né? Como eu disse antes, ele foi completamente destruído pelo tempo mesmo, que não há um relato que Babilônia foi destruída, né, por algum ataque inimigo, mas, de acordo com a profecia, ela deveria desaparecer, desaparecer como um império, e realmente Babilônia desapareceu. Já no tempo de Cristo, Babilônia já não existia mais. Aquela região isolada, desértica, né? Antes era uma região fértil, porque ele era banhado por o rio Tigre, né? E o rio Eufrates, que passava dentro de Babilônia. Isso era o orgulho dos caldeus. A cidade era fortemente murada, impossível de ser tomada, porque a altura das muralhas era imensa. Dava até para transitar lá em cima, lá, um exército em cima das muralhas, a largura das muralhas era imensa. Poderia sim passar ali uma multidão de pessoas por cima dessa muralha. Além de ser alta, ela inspirava
proteção para os seus moradores, né? E assim era realmente o orgulho do rei Nabucodonosor. Então, essas pessoas que eu citei aí, que eram os mágicos, os caldeus, astrólogos, adivinhos, né? Essas pessoas tinham o conhecimento de arquitetura, medicina, construções e eram capazes também de prever, vejam bem, naquela época, prever por meio de cálculos matemáticos eclipses lunares e solares. Veja bem que eles não eram pessoas ignorantes às outras áreas do conhecimento, como muito pensam. Cultura e o conhecimento percorre nações. E aquilo ali foi levado para outras nações, chegando até ao Egito, a Grécia, a Roma. Isso aí é um legado que passou de geração a geração para outras nações também. A maneira de tratar doenças. Hoje nós temos métodos científicos, né, mais avançados, mas esse conhecimento veio da antiguidade. Então, o passado, ele transmite conhecimento para o futuro. Então, um povo que não tem história é um povo pobre. Ele precisa valorizar o passado para ele saber se conduzir no presente e se preparar para o futuro. Então, a história é interessante, é importante. Assim, na palavra de Deus também, nós temos que olhar o passado, as escrituras, né, que revelam o passado, para a gente se preparar no presente para recebermos Jesus quando ele voltar na nuvem dos céus. Então, o passado não é porque ele ficou para lá que ele é inútil, ele morreu para lá. Não, ele não morreu, ele continua vivo, vivo como memória, e relatados também em livros, para que os jovens, as nações que vierem depois vão estudar e vão aprender e vão entender tudo aquilo que existe hoje, porque houve uma base, tem que ter uma base, né? Então a Bíblia é dessa forma, a base da Bíblia é toda ela, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas todos esses dois testamentos ficaram no passado, porque eles foram escritos no passado, mas hoje eles estão em vigência. Hoje são novos, as coisas se renovam dia a dia, a palavra de Deus se renova. Então nós temos que entender isso. Então, quando lemos o livro de Daniel, ali tem exemplos maravilhosos de jovens que se dedicaram a Deus e foram fiéis até o fim. E eles foram abençoados por Deus. E aqui Daniel vê que ele tem todas essas qualificações, porque ele era fiel a Deus. E ele entrou também na escola lá dos babilônios, a mandado do rei, né, Nabucodonosor, e ele aprendeu em pouco tempo a falar a língua dos caldeus. Então isso é interessante para você entender que Daniel foi qualificado para fazer parte do governo, porque ele passou no teste. Quando o rei fez pergunta para ele, para os três amigos, né, eles acharam ele inteligente e fez pergunta. O teste lá foi pergunta mesmo, foram várias perguntas, e eles deram a resposta que o rei agradou. Não, a mente deles é impressionante, eles aprenderam em pouco tempo e estão aptos para exercer a função de sábio de Babilônia. Porém, nessa ocasião, o rei teve um sonho, chamou todos os magos, né, encantadores, essas pessoas, astrólogos, né, que estudavam os astros, para interpretar o sonho. Os magos, Nabucodonosor, diz-nos o sonho, nós daremos a interpretação. Diz por duas vezes. E o rei falou assim: olha, eu esqueci o sonho. E se vocês não interpretar, não me declarar o sonho e não interpretar o sonho,
eu vou matar vocês. Vocês serão condenados à morte. Além de eu matar vocês, eu vou destruir a sua casa, vou matar a sua família, porque quando fala casa lá, inclui tudo, é família com tudo. Mato todos eles. Eu não deixo nada lá de lembrança lá. E assim, então, aí é um problema grande, um problemão mesmo, lá na mão dos magos, né? Que eles ganhavam para isso, né? Eles eram assalariados, né? Para satisfazer a vontade do rei. E às vezes essa vontade ela era arbitrária mesmo, não era legal, né? Não era a vontade, não, às vezes coisa até impossível, exigida dos seus oficiais. É o caso aqui do sonho esquecido, né? Mas eles não puderam interpretar e o rei falou só, vocês estão me enrolando, vocês estão querendo ganhar tempo, não está mostrando serviço, não, eu quero ver se vocês mesmo capazes de revelar o sonho para mim, o sonho que eu esqueci, e interpretá-lo em seguida. Duas coisas que eles teriam que fazer. Entretanto, o que eles falaram? Eles foram até verdadeiros. Eles disseram para o rei Nabucodonosor, assim, olha, o sonho que você teve é impossível de alguém interpretá-lo, porque nem te declarar, porque, olha, não existe ninguém nesse planeta, na Terra, que é capaz de interpretá-lo, porque não existe nenhum sábio que vai dizer para você o sonho, porque você esqueceu o sonho, não tem como interpretá-lo, porque você esqueceu. O rei não quer nem saber, mas eu quero o sonho, eu quero que você interprete o sonho. Se você não interpretar, vocês estão perdidos mesmo, vocês vão ser mortos, né? Quando na linguagem do interior, né, do Brasil, vocês estão lascados mesmo, né? Não tem outra saída, que o rei ele mandava ir na hora, mandava matar na hora, não tinha esse negócio de esperar, alguém chega, não faz isso com ele, não. Ele não cumpriu a ordem, era decapitado, enforcava o camarada lá. O rei Nabucodonosor, ele era um rei perigoso mesmo. Quando ele falava e a pessoa não obedecia, era morto na hora. Não tinha esse negócio, eu vou esperar amanhã, depois, mês que vem, vai ter um julgamento lá. Não, o julgamento era feito na hora ali, e ali acabou. Aqueles que tiveram favor, então você está na tumba também, então pode matar esse também, está tudo na tumba mesmo. Se aparecer lá um advogado lá que está querendo fazer uma manobra para libertar aquelas pessoas, ele seria morto também, porque o rei, a vontade dele era aquela. Ele é um rei absoluto, né? Não tinha deputado, essas coisas que você fala. Tinha os conselheiros do rei, os conselheiros eram esses mesmo. Eles que foram condenados à morte lá, então, matando tudo, era o rei, era ele mesmo. Era absoluto, né? Então você vê. E eles falaram que não podia, é só os deuses, sabe? Eles falaram, quem pode interpretar esse sonho, ó rei Nabucodonosor? É só os deuses, mas eles não moram conosco. Eles não moram aqui na Terra. Então, porque os deuses que eles acreditavam era Deus criado pelo homem mesmo. Eles até estavam aqui, mas em forma de estátua, né? Forma de obra de arte. Eles não tinham vida, era uma superstição deles mesmo, né? Muitas vezes até Satanás usava essa ignorância religiosa deles para, às vezes, se beneficiar com isso também. Então você vê que ele fala assim, o Deus não mora conosco, ele não mora com os homens. Ora, é diferente do Deus do céu, o Criador do céu e da terra. A Bíblia diz que ele está em toda parte. Ele é um Deus presente, sempre presente. Quando você está em dificuldade, clama pelo poder de Deus, clama a Deus, ele está ao teu lado te ajudando. Lá sentiram-se impossibilitados para resolver um problema, porque o Deus não tinha força nenhuma, é um Deus fraco. Os deuses fracos, que não foi capaz de iluminá-los, né, para
eles declararem o sonho a Nabucodonosor e interpretaram em seguida. Aí eles foram condenados à morte. E aí a ordem foi dada em seguida, o decreto, né, do rei. Chamou ali o capitão da guarda, Arioque, falou assim, olha, mata todos eles, mata todos, destrói a família e tudo. E eu quero rápido, isso é urgente. E ele saiu ali com a espada ali, com a ordem de Nabucodonosor e foi direto na casa também de Daniel, para levá-los também para serem mortos também, Daniel e os três amigos. Daniel, então, ele disse para Arioque, a ordem do rei é muito severa. Por que é tão severa assim a ordem do rei? O Arioque disse, olha, porque os magos lá não puderam. Como você é um deles também, você foi condenado à morte também. E o rei, ele quer nem saber, que eles não puderam interpretar, nem declarar, nem interpretar o sonho, eles foram. A ordem é para matá-los mesmo. Daniel falou assim, olha, segura as pontas aí. É a linguagem que o povo usa hoje. Aguenta firme aí que eu vou ter com o rei lá que eu vou tentar solucionar esse problema. Vou lá na presença do rei, vou conversar com ele. Aí teve as graças ali do capitão. Se o capitão quisesse ouvir, poderia. Se não quisesse também, mas não, a ordem foi dada, poderia ter matado ele. Mas como Deus já estava com Daniel, Deus estava direcionando tudo não acontece sem que Deus esteja ciente de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Deus está conduzindo a história. Veja bem, Deus, o plano dele era atingir também o rei também. Ele queria que o rei também entendesse que há um Deus no céu que realiza mistério. Ele interpreta os mistérios. Ele conhece tudo. Não é os deuses fracos de Babilônia, ali, Marduk, aqueles deuses lá de Babilônia. Não é Deus Sol, não é disso não. É o Deus criador dos céus e da terra. Então faz muita diferença. Aí o Daniel foi à presença do rei. Eu vou me preparar na presença de Deus e depois virei à tua presença e vou resolver esse sonho que você esqueceu. Chamou os amigos, ele conversou com os amigos, olha, vamos clamar a Deus pela misericórdia de Deus para que nós não sejamos mortos como os restantes dos sábios de Babilônia, que todos já foram condenados à morte, nós também fomos condenados à morte. Aí eles apegaram-se a Deus, orando a Deus, Daniel também orando a Deus ali, e numa noite que ele estava na cama deitado ali, veio a revelação, amém, veio a revelação, Deus revelou para Daniel o sonho e deu a interpretação para Daniel. Daniel foi buscar, foi até a presença de Arioque, você já tem a solução para o problema do rei. É só você me conduzir à presença do rei, me coloque na presença dele e eu vou mostrar para ele o que ele sonhou e logo em seguida irei interpretar o sonho dele. E ele foi levado à presença do rei Nabucodonosor, se apresentou e falou assim, ó rei Nabucodonosor, o sonho que o senhor queria que os mágicos, caldeus, astrólogos, adivinhos, para declarar e interpretar, eles não iriam, ninguém pode fazer isso, ninguém pode interpretar o sonho, ninguém pode revelar um sonho esquecido, e nem muito menos interpretar, porque você não tem uma base, como é que vai saber construir em cima dessa base? Não tem jeito. O seu sonho é assim. Mas agora uma coisa interessante também que eu observei aqui no capítulo 2 de Daniel, é que quando Deus revelou o sonho, quando ele estava em sua casa ainda lá, Daniel em sua casa, Daniel agradeceu a Deus pela bênção, né, que ele recebeu ali de não morrer.
a vida, né? A bênção pela vida que Deus concedeu, mais um tempo de vida, porque agora nem. E interessante que ele não morrendo, os outros também não iam morrer. Então seria uma bênção para ele e para as outras pessoas também, que estariam também condenados à morte. E já estavam condenados à morte. E isso nós devemos fazer também, quando recebemos de Deus a solução para os nossos problemas, devemos agradecer a Deus por isso, porque muitas vezes a gente não faz isso, e não é legal. Quando você recebe as bênçãos de Deus, a gente tem que procurar ser grato por aquilo que Deus nos concedeu. E assim, então, Deus fica feliz de saber que nós somos agradecidos. Estamos felizes por ter recebido algo que veio de Deus, né? Diz assim, a palavra dele, para você entender. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. Amém. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Aí isso aí ele reconheceu a grandeza de Deus. Quando ele se apresentou na presença do rei Nabucodonosor, ele estava preparado, porque primeiro ele foi correto. Quando ele não se exaltou, ele recebeu, agora saiu dali todo orgulhoso, não, agora eu tenho a força, eu tenho a inteligência. Não, ele reconheceu, o Senhor revela aos sábios e entendidos. É o Senhor que revela. Nós não temos nada, tudo vem das tuas mãos. Então isso é uma prova de humildade. A pessoa tem que ser humilde para reconhecer que ele é dependente. A pessoa não pode achar que ele é autossuficiente o bastante para não precisar de Deus. Então, Daniel, não era o caso de Daniel, tudo que ele fazia, ele glorificava a Deus, para a honra e glória de Deus. É o que nós precisamos aprender com esse jovem Daniel e os seus 3 amigos, né? Foi a presença do rei e falou para o rei, né? Falou para o rei que o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem mágicos, nem adivinhos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus, veja bem, você pode dizer, quando alguém diz, minha vida está difícil, não consigo resolver, você diz, mas há um Deus, veja bem, mas há um Deus no céu. Não é o Deus criado pelo homem, não. É a obra de arte, não. Por mais bonita que ela seja, mais grandiosa e valiosa, aqui fala que a pessoa tem que reconhecer Deus como Deus do céu. Veja bem aqui, ó. O qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá de seu reinado nos últimos dias. Ora bem, revelações para os últimos dias. E quanto tempo tem isso, né? São milhares de séculos, né? Que aconteceu isso. E aqui diz, nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são esses. Aí começa falando lá, explicando. Tu, ó rei, estavas vendo uma grande estátua. Essa estátua cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, do rei, né?
e a sua aparência era terrível. A cabeça, já começa falando, a cabeça daquela estátua era de ouro puro, ouro puro, fino. Já começa com o metal valioso, né? O ouro. O seu peito e o seu braço de prata, já começa caindo. O valor do metal começa a cair. Agora de prata, mas também era valiosa naquele tempo. O seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro. Os seus pés tinha parte de ferro e barro. Aí já aparece uma coisa diferente aqui. Aqui já tem elementos diferentes. Já o metal aqui já está adulterado com coisa que não combina. Você está entendendo? Aqui, parte de ferro e barro. Se você pegar um pedaço de ferro e envolvê-lo com barro, esse barro vai, se você deixar para secar, se você sacudir assim o ferro, o barro vai cair todo, não vai se unir de maneira nenhuma. Mas aqui já é um elemento estranho, né? Como a estátua toda já era estranha, mas agora isso aqui dá mais ainda, né? O restante da estátua toda era estranho, mas o pés já os pés com parte de ferro e barro, aí já era mais estranho ainda. Então, ela continua Daniel. Estava vendo isto quando uma pedra, veja que coisa interessante aí, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Mas como assim? Mas quem cortou essa pedra? Sem auxílio de mão, né? Foi arremessada em direção à estátua. Olha, medita uma coisa, você está vendo, você tem uma estátua na sua frente. Eu vou colocar você como Nabucodonosor. É claro que Nabucodonosor já morreu há muito tempo, né? Mas vou colocá-lo como Nabucodonosor. Você está vendo aquela estátua na sua frente, aquela imensa estátua. De repente vem uma pedra, lá você não sabe. Quem julgou essa pedra? Quem cortou? Ela vem rolando ali, pá, quebra tudo, quebra a estátua dentro do pé, aí esmiuça tudo assim, quebra tudo. Se você não acordar naquela hora, você vai assim, que é isso? Se você acordar, você vai dizer, nossa, que sonho estranho, menino. Você vai ficar impressionado com aquilo, né? E a estátua foi esmiuçada ali, que foi toda quebrada ali. E mais interessante aqui, ó, ela foi completamente destruída. E logo em seguida veio um vento, olha, veja bem, que interessante aqui. Veio um vento forte e levou o pó daquela estátua, que foi tudo moído ali. Aí o vento varreu aqui tudo. E o lugar ficou limpinho, como se tivesse nada lá. É fácil interpretar um sonho desse? Você acha que é fácil? Ou é fácil? Não era. Revelar um sonho assim é o poder de Deus mesmo, em ação. Deus tem um plano. Ele não revelou aquele sonho ali só para o rei ficar sabendo ali, para o bel prazer do rei, não. É que Deus tinha uma mensagem para esse rei. Deus não perde tempo aí de ficar revelando as coisas bobas aí, coisa que não tem sentido, não. Tudo que Deus faz tem sentido, tem um propósito, para que aquela alma ali seja salva. É o plano de Deus em salvar as pessoas. Então você olha, aí continua aí. Ali então, depois ele falou assim, olha, despedaçou, começando pelos pés, parte de ferro, barro, e foi completamente destruído. Veio o vento, levou aquele pó daquela história, o terreno ficou limpo, né? Agora então, aí foi a revelação do sonho, mas agora a interpretação dele, vem a interpretação, que é uma parte importante também aqui, ó. Daniel disse ao rei, este é o sonho, agora direi a sua interpretação. Aí começa interpretando o sonho, pessoal. Cada elemento da estátua é isso, representa isso representa aquilo, foi explicando ali para ele. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino. Quem deu o reino a Nabucodonosor? O rei, foi Deus que deu o reino a ele aqui.
o poder, a força e a glória. Tudo vem de Deus para Nabucodonosor. É isso que ele tinha que entender. Entender o plano de Deus na vida dele. E onde quer que habitem os filhos de homens, né? Todo que habita filho de homem depende de Deus. Todos dependem de Deus, do poder de Deus para sobreviver. E toda a honra que lhes é dado vem de Deus, né? Na tua mão entregou os animais, até os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Veja o privilégio tinha o rei Nabucodonosor, né? Tudo foi dado por Deus. Né? Tu és a cabeça de ouro. O rei era a cabeça de ouro. Era o rei de Babilônia, né? Que era o responsável pelo esplendor de Babilônia, né? A glória de Babilônia, sabe? Era o rei Nabucodonosor, o representante. E aqui, e depois de ti se levantará outro reino. Quer dizer que o reino dele não seria para sempre, não ia durar para sempre. Nem Nabucodonosor ia viver para sempre. Que ele morreu, né? Com um determinado tempo ele veio a falecer. Mas levantará outro reino inferior ao teu. Esse reino é representado pelo peito e braço de prata. A prata é inferior ao ouro mesmo, é claro, né? E depois desse reino virá um outro reino, o terceiro. É o reino de bronze. É ventre e coxa de bronze. E aí nós vemos que o primeiro reino era a cabeça de ouro, simbolizado, né, pelo ouro. Era o reinado de Nabucodonosor. O segundo era peito e braço de prata, Medopécia, né, que reinou de 539 a 331 a.C. Isso é interessante. E o que aconteceu ali? Foi uma coisa interessante. Como a cidade era fortemente murada, bem protegida, mas havia um ponto fraco na cidade. Sempre tem um ponto fraco. Mesmo que seja pequenininho, isso todo nós tem que ter cuidado com o ponto fraco. É aí que o inimigo ataca. Então, você tem que examinar se você tem um ponto fraco. Se você tiver um ponto fraco, certamente Satanás vai usar aquele ponto fraco para destruí-lo. É o que aconteceu com Babilônia. Havia ali o rio Eufrates atravessava a cidade de Babilônia. E o rei, o general Ciro, ele desviou o rio para que o exército pudesse passar a noite em terra seca. E eles entraram no leito do rio numa ocasião em que o rei Belsazar, o filho de Nabonidos, né? Nabonido estava presente nessa ocasião, então deixou o filho na responsabilidade do governo. E ele, como um rei fraco, que não preocupou muito com a vigilância da cidade, ele não se preocupou de vigiar, o que aconteceu? Ele promoveu uma festa, era costume mesmo promover festa, né? Chamar pessoas lá de outros reinos para participar da festa. O Belsazar, ele queria era orgia, era adorar aqueles deuses mesmo lá, prestar homenagem aos deuses e tudo, e ele perdeu o reino. Nessa mesma noite, ele sabia o perigo que estava acontecendo ali. O exército aproximou da cidade enquanto eles estavam todos embriagados e tomaram a cidade sem precisar de guerra nenhuma, não precisou de batalha nenhuma. Para eles foi tranquilo. O exército de Medo-Persa não atacou o povo. A gente foi lá diretamente do palácio, matou o Belsazar e o Dario, o Medo, tomou a posse do reino e governou no lugar do
do Belsazar, né, babilônio, né? Agora não é mais, agora é o que? É o Império Persa, está no poder, o Medo-Persa. E assim cumpriu a profecia ali, cumpriu de acordo com o que estava na estátua. Mas aquele reino durou também um determinado tempo e foi conquistado pelos gregos, né? Aliás, o exército macedônico unido com a Grécia, né? Que os gregos conquistaram, aliás, a Macedônia conquistou, venceu o exército grego e aí uniu, né, a Macedônia, que era governada por Filipe II, né, pai de Alexandre Magno. Então ali uniu aqueles dois reinos e o reino tornou forte. Então dali então eles partiram para conquistar outros reinos e se tornou um império. E veja que Alexandre Magno, ele tinha 24 anos quando ele começou a conquistar os reinos. Era jovem ainda, mas tinha uma estratégia impressionante de combate. Ele era um estrategista e ele conseguiu ser um grande imperador. E depois Roma, então, assumiu o poder. O reino de ferro, né? Aquele reino que o ferro destrói tudo, quebra tudo, né? Então dominou a Grécia, porque a Grécia passou a pagar tributo a Roma, porque teve medo da perseguição dos macedônios, que sentiram ameaçados pelos macedônios e um dos generais de Alexandre Magno. Então o que eles fizeram? Eles foram pedir auxílio a Roma, que estava começando a se desenvolver o imperialismo romano, e aí Roma ajudou a Grécia, e a Grécia mais tarde caiu no poder dos romanos. O Império Romano durou séculos, né? Mais do que muitos outros impérios. Então, e cumpriu o que está na profecia. E outra coisa interessante, podemos dizer aqui, que a palavra de Deus não falha. Veja que os pés de ferro e barro não se combinam, não se unem. Com a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, cada bárbaro ele tinha uma região específica, ele morava numa região, e aqueles bárbaros foram se preparando para essa invasão. E como a população na Itália aumentou dos bárbaros, eles começaram a penetrar no território romano, italiano, né? Então esses bárbaros começaram a entender as estratégias de batalha, alguns até procuraram se preparar mais, e nessa invasão bárbara, ali então o Império Romano foi várias invasões, até que o Império ficou sendo fragilizado por esses ataques. E assim o Império caiu na mão dos bárbaros. Ali tinha vários bárbaros, tinha os germanos, que hoje germanos era considerado bárbaro, porque eles não tinham para os romanos, todos aqueles que eram bárbaros, era como se fosse uma pessoa atrasada, uma pessoa que não tinha cultura de Roma, muitos não sabiam falar o latim corretamente, né? Como era falado lá em Roma, apesar de muitos bárbaros ter aprendido a falar o latim, mas falar o latim nos sotaques de sua região, né? E assim era considerado bárbaros. E esses bárbaros, eles se organizaram ali, fizeram seus preparos militares e atacaram a cidade. No caso, os germanos, hoje é a Alemanha. Aí surgiu, dessa nação bárbara, surgiu a Alemanha. Os francos, surgiu a França, entendeu? A Espanha, tudo era povo bárbaro. Aí havia os ostrogodos, os visigodos, os hunos, os vândalos,
era africano, no norte da África, né? E assim esses bárbaros atacaram o Império Romano. Aí começaram a atacar as cidades do Império, né? Aí até atacar a capital, que é Roma, a capital ocidental, né? Que ficava no Ocidente. Então a Roma foi dominada pelos bárbaros. E assim as nações ali se separaram. Então cada um se separaram ali. A Alemanha, a França, todos ali eram considerados barro. Entendeu? Considerado barro. Mas tinha parte de ferro, porque tinha ali costumes de Roma. Porque eles fizeram parte do Império Romano. Então eles tinham costumes de Roma ali. Entendeu? Eles tinham estratégia de guerra que aprenderam. Alguns foram até soldados de Roma mesmo, do exército romano, que se rebelou contra Roma, né? Então ali tinha o caso de Aníbal, né? Fez parte do exército romano. Depois o desejo dela era conquistar Roma, ele foi até bem sucedido em um determinado tempo, né? Ali até destruindo o exército romano. Então veio outros, os Hérodos, e veio outros bárbaros ali que deu um golpe de misericórdia a Roma. E ela foi conquistada por eles. E daí para frente, então, nós vemos que a Roma caiu mesmo. Né? Mas a cultura romana permanece até hoje. Você vê que hoje nós temos aí o fórum, onde ali estão os juízes para julgar as leis, os fóruns, né? Hoje nós temos aí o Senado, nós temos, mesmo no Brasil, nós temos aí o Legislativo e o Senado, né? Nós temos o Executivo, os três poderes, né? Da República ali, e tem o Senado. Roma que teve essa ideia de criar um Senado, onde era julgado as questões do reino. E as nações da Europa têm essa cultura. Então eles tentaram unir ali para tornar um povo só, um novo império romano. Só que não conseguiram se unir, porque o barro e o ferro não se unem. E tentaram fazer isso de diversos tempos ali, através de casamento ali, casando a filha do rei com outro rei, né, para ver se ali se unia, aquele povo unia com o outro, mas acabava não se unindo, né? O ferro e o barro não se misturam. É a palavra de Deus. E até hoje a Europa continua sendo um país dividido ainda. Você vê que lá cada país tem sua política. Povo anglo-saxões eram bárbaros também, os anglo-saxões. Hoje é o povo da Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Então, quer dizer, esses bárbaros se dividiram e formaram nações. Agora, no dia da pedra, quando a pedra foi arremessada sem auxílio de mão e quebrar todos esses reinos, só vai existir um reino só, é o reino de Cristo. O reino de Cristo é que vai dominar toda a terra. A pedra cresceu, se tornou uma grande pedra, que cobriu toda a terra. Está lá no capítulo 2, né? Que vai até o capítulo 2, ele vai até o 49. Você pode pegar lá e ler, do jeito que eu estou falando aqui, Daniel, capítulo 2, versículo de 1 a 49. Eu comentei aqui, se eu for ler o capítulo todo, o vídeo ficaria muito extenso aqui, que eu teria que ler e comentar cada verso por verso. Mas aqui eu fiz de uma forma resumida, para que você possa entender. Mas se você examinar lá, vai ser exatamente o que eu estou falando para você. Procure estudar a Bíblia, desse capítulo 2 até o final dele aqui, no versículo, né? Que eu disse para você, que é o 49, ali em oração, vai procurar estudar. Eu até digo para você estudar o livro todo de Daniel, não é grande o livro, né? É pequeno, mas é um livro que vai abrir a sua mente para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Então, muitas pessoas evitam de estudar os livros do Antigo Testamento. Isso é um erro, porque a Bíblia toda ela é
é a espada do Espírito. Nós precisamos da espada do Espírito. Você está entendendo? Lá em Efésios capítulo 6, fala lá, a armadura. Você tem que ter a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É aqui, ó. É toda ela aqui, ó. Essa é a palavra de Deus aqui. Você não pode tirar só uma parte e negligenciar a outra. O Novo Testamento, ele depende do Velho Testamento, ou Antigo Testamento. Então, um lança a luz sobre o outro. Um fala das promessas e o outro fala do cumprimento das promessas. Você está entendendo? Alguns ainda nem se cumpriu ainda, mas vai cumprir. Lá, o Isaías fala de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, foi levado para o matador, Isaías 53. E lá, no Novo Testamento, cumpriu-se. Jesus foi mesmo levado para a cruz, para morrer na cruz. Então, a Bíblia tem que ser estudada dessa forma. Se alguém disser para você que você lê só o Novo Testamento, você está negligenciando a riqueza do Velho Testamento. Você está abandonando a história do passado. Então, você precisa de acompanhar o raciocínio. Você tem que ter uma cosmovisão bíblica. Você tem que procurar examinar aquilo do passado para você viver no presente, e esse presente está preparado para o futuro, que é a volta do Senhor Jesus, o reino da pedra. A pedra é Cristo. Jesus falou assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra angular. Se você for humilde para buscar conhecimento, entender a palavra de Deus, você não vai ser enganado por ninguém. Você entendeu? Se você gostou desse assunto, esse tema maravilhoso que fala sobre o sonho, né, do rei, o sonho esquecido, você vai clicar assim, gostei. Se você deseja compartilhar esse assunto, faça isso, compartilhe. O que há de mal? As pessoas estão compartilhando coisa boba por aí afora, aí, coisa que não tem sentido nenhum. Por que você não vai compartilhar uma coisa que tem base, que faz parte da vida do cristão? Você vai compartilhar aquilo que vai edificá-lo espiritualmente. E você vai também se inscrever no canal, porque as pessoas parece que só não clicam, né, ali, mas não se inscrevem no canal. Não se inscrever no canal, o canal não, ele fica fraco, entendeu? Ele não cresce. Esse é o propósito do meu trabalho, é que você divulgue o trabalho para frente. O que eu quero é que você seja mesmo beneficiado pela palavra de Deus. E você vai se inscrever, vai compartilhar isso aí, o que eu estou falando para você, um vídeo que você assistiu, e você nem vai pagar nada por isso, que você vai clicar ali, vai se inscrever, né? E você vai também seguir, não é só fazer isso. Então, esse é o trabalho de casa que eu estou passando para você. Você vai viver aquilo que eu estou ensinando, porque não adianta você assistir e você não colocar na sua vida. Porque o trabalho meu, eu gosto de resultado. Então, você pode comentar lá, de alguma forma, como é que isso aí está sendo bom para a vida de vocês. Pode comentar lá, não tem medo não. Comenta assim, olha, esse vídeo aí me ajudou. Agora, eu pensava de uma forma, estou pensando de outra. E graças a Deus, Deus tem me abençoado. Eu vou ficar muito feliz. Que Deus te abençoe. Agradeço a você por ter assistido o vídeo até o final. E espero você no próximo assunto, né? Que eu vou preparar ainda. E até lá, se Deus quiser. Um abraço para você. Que Deus te abençoe.